Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi, Psicologia e Psicanálise. Eu sou Daniel Hammer-Roisman, psicólogo e psicanalista e fundador aqui do canal. Hoje eu estou aqui com os meus colegas psicanalistas para a gente poder celebrar, através de uma mesa redonda, o lançamento do livro A Querela do Gênero, uma abordagem psicanalítica. Tem alguns autores que não vão estar hoje conosco, são alguns que vão estar. Não são todos que estão aqui agora, alguns vão entrar daqui a pouco, mas primeiro eu vou passar então a palavra para o Paul Cardu, que é o organizador do livro, e ele vai então seguir com a coordenação das falas. Obrigado pela presença, Geraldino e Paul que estão agora comigo. E Paul, a palavra está com você, você que vai dar o segmento agora. Boa noite a todos. Boa noite, Geraldino. Noite, Daniel. Muito obrigado por ter convidado essa equipe que participou da elaboração desse livro. Eu fico muito honrado de estar aqui no seu canal e vamos tentar, então, dar uma noção assim do que esse livro está tratando, que é uma questão assim importante hoje na formação do analista, para fazer face às novas formas de apresentação da sexualidade. Então, nós fomos convidados pela editora Galma, que muito gentilmente me pediu para eu organizar esse livro, no intuito mesmo de fazer um debate entre a psicanálise e os estudos de gênero, uma vez que é uma questão importantíssima hoje e que a psicanálise tem muito a contribuir com essas questões. Então, eu gostaria de dizer que hoje não estão todos aqui, mas as palestras vão ser feitas, tem vários lançamentos, então vou chamando alguns, quem vai podendo vai vindo. Então, hoje tem o Geraldino, e depois o Oscar Cesarotto, e a Fanny também, Fanny Risgaio. E eu vou fazer o fechamento depois, tá? Então, Geraldino, eu vou passar a palavra para você. Você fica à vontade de discorrer o tempo que você quiser e como você quiser, tá, Geraldino? Fica bem à vontade. Muito bem. Agradeço muito o convite para mais este encontro a respeito desse tema tão importante, né? Tão atual, que é a questão aí dessa escolha ou não, né, do gênero. Veio muito boa hora o lançamento desse livro, porque o tema é mais do que discutido em vários níveis, interessa a todo mundo, embora seja muito confuso, muito pouco esclarecedor a maneira como ele vem sendo apresentado assim, tão superficialmente. Então, nós, como amantes da psicanálise e praticantes da mesma, podemos trazer uma contribuição boa, interessante, inclusive para nós mesmos, para nos tomarmos conta do que está acontecendo aí e confusão, que Torre de Babel é essa que está havendo com relação à questão do gênero. Eu vou me ater praticamente há um conceito. Eu vou tentar fechar a minha fala em torno disso, né? É o conceito de orientação. Essa palavra tem sido usada nos dois campos opostos, né? Que discutem a questão aí do gênero. E eu acho que é interessante pensar um pouquinho sobre isso. Que orientação é essa? Amplio um pouco mais a minha maneira de pensar, citando até o título do artigo que eu coloquei para publicar nesse livro, que era Determinismo ou Escolha. A velha questão aí, nós escolhemos as coisas ou não escolhemos? Nós somos determinados
ou não somos determinados. Então, o título aí do meu artigo é Determinismo ou Escolha. Bom, do ponto de vista da psicanálise, os dois conceitos funcionam, dependendo de como a gente vai articular eles. Né? Que existe um determinismo, não tem dúvida nenhuma. Tanto assim que quando a gente fala muito de associação livre, a gente sabe muito bem que não é tão livre assim. Ela é determinada. Há um determinismo aí daquilo que nós chamamos de liberdade de escolha de associação livre. A questão é definir quem determina e quem escolhe. Se são duas entidades diferentes, duas pessoas diferentes, ou é uma única pessoa. Então, aqui está a nossa questão. Eu acho que aqui, no caso, nós somos determinados e, ao mesmo tempo, escolhemos. Mas são coisas contraditórias? É lógico que não, porque uma das grandes descobertas do Freud e da psicanálise é que em nós existem dois eus. São dois eus. Nós somos determinados pela nossa linguagem, até de um ponto de vista que a gente poderia chamar de consciente. Aqui, por exemplo, agora estamos tentando falar de uma maneira consciente, racional. Estamos determinados pela linguagem para poder alcançar esse objetivo. Mas, ao mesmo tempo, nós somos determinados por escolha. Parece uma contradição. É uma escolha. A escolha não é tão determinada, mas é. Não pela nossa vontade, não pela nossa consciência, mas pelo inconsciente. Então, essa acho que é a grande questão que nos separa de tantas pessoas que hoje discutem a questão de gênero, mas tomando como base simplesmente o ego, esse ego soberano, esse ego que acha que sabe de tudo, que controla tudo, que determina tudo, quando não é nada disso. A proposta do Freud é claramente, muito claramente, uma outra. Nós somos determinados, mas é por um outro ego. É esse ego do inconsciente, é o sujeito do inconsciente. Não é simplesmente o indivíduo consciente. Isso aí, para nós, interessa muito pouco. Né? O que nós vamos ver aqui é que se a gente não se pensa como um ser de linguagem, como um ser falante, nada mais faz sentido para nós. E ser um ser falante significa ser um ser de falta, e um ser que vai tentar substituir essa falta pela palavra. Aí há uma representação das coisas pela palavra. Muito bem. Então, começando pela palavra orientação. Eu dou importância a ela, um destaque, porque é o tema discutido dos dois lados da questão, dos que são a favor da psicanálise e dos que são contra a psicanálise. Todos usam a mesma palavra orientação. E a minha pergunta é exatamente essa. O que é orientação? Quem orienta? Dependendo da resposta disso, nós temos já definidos os dois campos bem claros. Sim. Orientação, de onde vem isso? Vem do significante oriente, que tem o seu oposto, que é o ocidente. Está clara a significação destes dois significantes. Oriente tem o sentido daquilo que nasce. É o sol nascente. É o sol que nasce no Oriente. E o Ocidente é o contrário. É aquilo que expira, é aquilo que morre. Bom, é claro que nós usamos isso como outra significação, falando do dia e da noite. O sol, quando nasce, a gente diz, bom, ele está agora abrindo o Oriente. Clareza, luz, vamos acordar, vamos trabalhar, vamos viver. O Ocidente, a noite, o escuro, o momento onde nós somos convidados para quê? Para dormir, para relaxar, para sonhar,
para soltar o nosso inconsciente, que ficou preso durante o dia, pela repressão que nós fazemos com relação a ele. Não estamos muito longe dos conceitos de vida e morte, luz e escuridão, dia e noite. Muito bem. Há uma orientação nesse sentido. Portanto, quando o sol nasce de manhã, aparece de manhã, é como um chamativo para todo mundo. Pessoal, vamos trabalhar. E quando o sol se esconde à noite, é outro chamativo. Agora vamos descansar. Agora vamos dormir. Esta é a orientação que a natureza nos dá. Mas a pergunta é essa: somos obrigados a seguir essa orientação? É lógico que não. Nós podemos dormir durante o dia e podemos trabalhar durante a noite, mudando totalmente essa orientação. Portanto, isso que vem da natureza, como se fosse uma força maior, perde toda a sua força quando se trata do ser humano, quando se trata do ser falante. Agora, não é mais a lua ou o sol que vão nos orientar. Nós vamos nos orientar. Por isso que eu acho importante focar essa palavra orientação, porque a pergunta está aí. E eu encontrei aqui, nos textos do Freud, essas duas palavras, escolha e orientação. Orientação, literalmente. Bom, a escolha, ela vai aparecer aí nos artigos sobre metapsicologia, ou melhor, nos artigos sobre a técnica. A técnica, e, bom, nos dois, metapsicologia e artigos sobre a técnica. Então, o primeiro que eu vou citar, que é o volume 12, artigos sobre a técnica. Então, nesses artigos, o primeiro dele que eu cito aqui, o manejo da interpretação de sonhos em psicanálise, 1911, Freud fala de orientação. Em que sentido? Orientação do inconsciente. Essa é a nossa proposta. É o inconsciente que nos determina, é o inconsciente que nos orienta. Ao contrário da consciência, que é a nossa torre de Babel, uma confusão, é uma mentirada total, é uma falsidade total. Nós não estamos ali. Nós podemos ser chamados de indivíduo qualquer ali, mas não somos sujeitos do inconsciente. Então, nisso, como sujeito do inconsciente, nós somos orientados por ele. E é isso que os nossos opositores não aceitam, porque nem reconhecem a existência do inconsciente. Então, tudo é feito de maneira consciente, tudo é feito de uma maneira performática. Isto é, nós agimos o tempo todo como atores de teatro. Botamos uma máscara e saímos representando as coisas como se fosse no teatro. Bom, só que no teatro, nenhum ator fala espontaneamente, livremente aquilo que quer. Todo teatro tem já o seu script. A pessoa tem que decorar aquilo e tem que falar exatamente aquilo que está escrito ali. Quem que orienta? É o diretor do teatro, é o script do teatro. Você não pode sair daquele modelo. Então, isso é uma orientação tomada nesse sentido contrário da psicanálise, na qual é o sujeito que se orienta. A gente chega para uma sessão de análise e não tem nada orientado, a não ser que a gente vá falar. Vai falar sobre o quê? Cada um escolhe aquilo que vai falar em cada dia. Então, eu acho importante que o Freud cita essa palavra de orientação, além das escolhas, das neuroses, que ele falou várias vezes em outros lugares. Mas então, aqui, estamos em 1911, manejo
da interpretação de sonhos em psicanálise. Bom, orientação do inconsciente. Um pouco mais para frente, agora no volume 24, 1915, são os artigos sobre metapsicologia. Aí, de novo, Freud vai falar sobre orientação e escolha. Escolha que pode ser da nossa vontade, pode ser da consciência, mas pode ser também, e a maior das vezes, e a mais importante, a escolha feita no inconsciente. Então, de novo, orientação. Está lá na página 139, de As Pulsões e Seus Destinos. Estamos aqui mais claramente nos colocando no nosso lugar de psicanalistas. O que é que nos orienta? São as nossas pulsões, vida e morte, Oriente e Ocidente. É isso aí. Nós temos já uma orientação muito clara pelo fato de sermos seres falantes. E orientação pela linguagem. Então, nos orientamos pela linguagem. Estamos aqui agora falando o que está nos orientando. É a palavra, é a fala, não é nenhuma outra coisa. E nós somos psicanalistas e trabalhamos com isso o tempo todo, temos, é lógico, muito mais facilidade de entender por que essa é a nossa escolha. Então, é, falando da orientação, né, do Oriente e Ocidente, os, os pontos cardeais, existem os famosos pontos cardeais da Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos é uma orientação que nós temos para nos dizer o seguinte: olha, o norte está em tal direção, o sul está em tal outra direção, o leste e o oeste, cada um no seu lugar. Mas que orientação é essa? É só orientar onde está o norte ou o sul, onde ele está. Mas não nos obriga a ir nem no norte nem no sul. Nós podemos ir para o leste ou para o oeste. Temos essa liberdade de nós fazermos a nossa própria orientação. E tem também os pontos colaterais. Eu posso querer nem ir nem para o norte, nem para o sul, nem para o leste, nem para o oeste. Eu vou para o centro-oeste ou para o nordeste. Bom, então nós temos aqui o ponto de vista da psicanálise com relação àquilo que não é propriamente da, da psicanálise. Pode ser da geografia, enfim, do que seja. Muito bem. Quando eu escrevi esse capítulo para esse livro, eu escolhi como título, então, como eu já anunciei, o determinismo ou escolha. Já falei um pouco sobre os dois. Determinismo nós temos, por um lado, não temos por outro, mas, no fundo, o que o Freud explica para nós é que esse determinismo é o mais profundo de todos, que é o determinismo do inconsciente. E é onde nós fazemos as nossas verdadeiras escolhas também com relação às estruturas clínicas. Aí vem a famosa frase: não, não é, não temos nada disso, nem determinismo, nem escolha, o que nós temos é orientação. Uma orientação que nós recebemos já quando nascemos. Não é? Será? Que orientação é essa? Eu pergunto, então, nesse texto que eu escrevi, quem orienta? Há várias respostas. Há uma resposta de que a nossa orientação vem do nosso DNA. Nós já nascemos orientados para as coisas. Nosso DNA vai nos mostrando onde nós devemos ir, o que nós devemos fazer, o que vai acontecer na nossa vida. Então, estamos todos programados. Isso existe em nós? Existe, mas não é o mais importante. E nem é só isso. O interessante é ver que isso existe também nos animais, e do mesmo modo do que em nós. Então, o DNA orienta, sim, os animais racionais e irracionais
mas nós não somos orientados só por esse ponto. Esse é um primeiro, é nosso lado biológico. É claro que nós temos isso, né? Mas se ficarmos só no DNA, como aquilo que nos orienta, nós não temos nenhuma diferença entre os animais irracionais. Nós somos todos bichos iguais. O que nos manda em nós é o quê? Os nossos genes. Muito bem. Então, essa é uma noção que não tem nada a ver com a psicanálise. Isso está no reino animal, dos brutos, puro e simples. Mas podemos apelar para uma outra questão. É o seguinte, é o ambiente que nos orienta. Nós somos frutos do ambiente. Nós não podemos determinar nada. O ambiente em que vivemos, que nascemos, é esse que nos faz sermos o que somos. O que é esse ambiente? Bom, são as nossas famílias, nossos parentes, os nossos amigos, os nossos conhecidos, os nossos heróis, os nossos, aqueles que nos orientam, né, na política, enfim, aqueles com quem nós discutimos ou divergimos, mas com os quais nós temos uma ideologia que é igual. Nossos líderes. Mas se nós formos aceitar que somos vítimas dessa orientação dos nossos líderes, dos políticos, dos pensadores, enfim, dos filósofos, seja quem que é, nós estamos alienando a eles nossa própria pessoa. Estamos alienando a eles o nosso próprio livre-arbítrio. Então, se na primeira hipótese que eu falei, nós éramos simples animais, nessa agora nós somos simplesmente o quê? Alienados ao desejo do outro. Não temos desejo, não podemos escolher. E, finalmente, a terceira proposta que eu proponho para a gente discutir, não nós, aqui que nós já estamos carecas de discutir isso, né? Mas para quem não aceita a nossa posição, para quem não aceita a existência do inconsciente, para quem não aceita que a linguagem é aquilo que nos orienta, eu vou dizer o seguinte: quem nos orienta, a não ser aquela pessoa que o Freud acabou de descrever nesse texto que eu citei agora. Quem nos orienta somos nós mesmos. É o nosso inconsciente. Então, aí sim podemos estar em paz. Nem precisamos discutir. Quem decide as nossas coisas somos nós mesmos. É o nosso inconsciente, é o nosso livre-arbítrio. São as nossas pulsões. Essas nos levam, essas nos puxam, essas nos arrastam para todo lado, às vezes até contra a nossa própria vontade. Mas são essas pulsões que nos dão força, impulso para poder viver, seja dentro de aquilo que a gente chamaria de uma pulsão de vida ou de uma pulsão de morte, ou das duas coisas ao mesmo tempo. Então, está aí a nossa orientação, está aí a nossa pulsão, está aí o nosso inconsciente, está aí o nosso ser humano, ser de linguagem. E vou parar por aqui, que eu acho que já falei, não controlei aqui o tempo, mas eu perdi completamente a noção de quanto Pode tempo. ficar à vontade, Mas Geraldino. eu vou deixar por aqui, porque eu quero escutar também vocês todos aí. Então, agradeço mais uma vez o convite aí e defendo essa posição. Nós somos seres totalmente autônomos, modo de dizer, né? Porque o Freud mesmo falava na autonomia, mas que nós não somos autônomos na nossa própria casa, né? Na nossa consciência não somos autônomos de nada, mas no nosso inconsciente sim, somos autônomos. É ele que nos manda essas nossas belas e profundas pulsões, e com seus variados destinos, que são muitos. Um deles é estarmos aqui discutindo psicanálise, com muito prazer, com muito orgulho e com muita alegria. Um grande abraço aí para vocês todos. Tá bom? É isso. Muito obrigado, Beleza. Geraldino. Daniel, você toma a palavra, então? Eu estou aprendendo muito aqui, tô bastante interessado aqui nesse assunto e estou absorvendo ainda as coisas aqui. Pô, acho que o ideal seria a gente aproveitar e passar a palavra para a Fanny, né? Depois tem o Oscar e aí você falou que
que vai finalizar, né, pô? O que que você acha? Isso. A Fanny já está aí, o Oscar também? Já. Não, Oscar não. Tá. Só a Fanny. O Oscar vai entrar daqui a pouco. Eu acabei de chegar. Vocês estão me Oi, ouvindo? Sim, estamos. ali, tudo bem, Oi, Fanny. Fanny. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Ah, bem-vinda. Tudo bem. Olá, Daniel. Tudo bem? Então, Geraldine, infelizmente não pude ouvir, mas a última frase sua foi maravilhosa, né? Pelo visto, falando sobre as pulsões, né? E não tem como não fazer referência a isso, né? Já que o destino, né, é de cada um e vai saber, né, qual vai ser, né? Porque ao longo de uma vida é muito interessante quando a gente atende pessoas muito jovens, né? Especialmente os adolescentes, aqueles que estão iniciando a vida, né? E em especial a vida amorosa com a sua parceria, né? Parceria enquanto também objeto de desejo, objeto erótico, né? Como é que cada um, né, inicia essa vida, né? E o tempo que é para cada um, né? Em outra época, né, digamos assim, há algumas décadas atrás, né, isso, é, em termos da idade cronológica, isso acontecia muito posterior à vida do adolescente. Hoje, o adolescente, hoje de 14, 15 anos, já relata situações de vida sexual propriamente dita, né? E isso é uma, de certo modo, ao mesmo tempo que traz, né, indica uma certa evolução da civilização, né? Por outro lado, né, há muitos conflitos, né, em especial para aqueles que estão iniciando a vida, né? E são situações assim inéditas, né? Situações que nunca haviam acontecido e como é que cada um é impactado com tudo isso, né? Então, nesse sentido, eu diria que a sexualidade humana, ela está sempre, em cada época, ela nos convoca a nos deparar com os enigmas que ela nos propõe, né? E nesse momento, né, há muitos enigmas, né? Principalmente no que se refere à vida imaginária, né? Com toda essa organização que envolve os direitos de classes, os direitos, né, LGBTQIA+, né, a questão racial, a questão indígena, né, a antropologia, a etnografia, que é algo que vem, né, e nos convoca, enquanto psicanalista, né, a ampliar a nossa percepção. E isso é algo, do meu ponto de vista, muito construtivo, enriquecedor, né, e instigante, especialmente para nós que já há mais de 40 anos praticamos a psicanálise, né, e isso é o que dá o nosso gás, né, para continuar, porque é sempre uma novidade, né? E essa instigação que nos coloca, né, é algo que envolve o nosso desejo de vida. E isso é maravilhoso, né? Então, nós estamos bebendo, sim, né, por esse desejo de vida, né, em que, nesse momento atual, né, vem se colocando questões da ordem política no que se refere à questão de gênero, né, e tudo que diz respeito ao modo como cada um quer viver a sua sexualidade, né? Então, nesse sentido, como respeitar as diferenças pessoais, né? Ao mesmo tempo que as diferenças sexuais não estão isentas da psicopatologia. Então, né, nós temos que ter justamente essa clareza no que se refere ao patos, né? E o patos, ele não tem época,
né? Ele tem formas de se manifestar em épocas distintas, né? Entretanto, ele está sempre lá, né? E o patos, né, diz respeito à nossa vida psíquica, né? Uma vez que, né, o patos com pH, né, vai na direção das paixões, as paixões humanas, né? E em que sentido essas paixões, em grande medida, alienam o sujeito, e em outra medida, né, leva justamente para uma separação, uma diferenciação, uma escolha, né? Escolha essa que, no momento atual da civilização, o sujeito tem que bancar. E nem todos conseguem bancar, né? Nem todos têm a competência e a autoconfiança e o autoconhecimento para poder, né, bancar e se posicionar perante o outro no que se refere à sua escolha, tanto a sua escolha amorosa como a sua escolha do ponto de vista da vida erótica, né? E os desdobramentos que isso tem, né, no que se refere à questão das famílias, né, das estruturas familiares, né, que hoje são passíveis, né, de existirem, né, e a procriação em relação a essas famílias. Então, nós não podemos negar ou fazer de conta, né, de que isso, né, veio para passar, né, ao largo, pelo contrário, né? Então, que envolve, né, os transgêneros e, e seus destinos, né, está realmente convocando a nós, em especial psicanalista, né, para pensar caso a caso, né? Caso a caso, e nós temos que ter sempre isso em mente, né? Principalmente no que se refere, né, a aquilo que gritantemente nos aliena, né, em termos do mundo da publicidade, o mundo da imagem, o mundo da moda, num certo sentido, né, que traz a sua, né, de fato, assim, o que aparece efetivamente na cultura, né? Mas, entretanto, nós temos que ter uma certa delicadeza e cuidado ao observar e analisar e comentar todas essas situações. Então, eu penso que o livro, né, ele traz essa novidade, né? Pois cada autor, né, fala a partir da sua própria experiência e a partir, né, daquilo que o toca, né, que de alguma maneira, né, essa especificidade de cada texto, né, engloba um pensamento, né, que só possibilita novos outros pensamentos e associações para que a gente possa construir, né, uma escuta que seja fiel, né, ao que efetivamente a psicanálise propõe, né, que envolve a questão do sofrimento humano, do patos, mas também da alegria, né? A alegria faz parte da clínica psicanalítica, né? A alegria, o riso, né? E esta é uma forma bastante eficaz, né, de exercer a psicanálise, né? Acho que essa seria a minha mensagem no dia de hoje, que está fazendo calor, está esquentando. Concordo sobre a questão do riso, concordo. Tanto é que Uhum. o canal é Gaiata Psi, né? Gaiata é uma criança alegre, travessa, né? Uhum.
Daniel, o Oscar já entrou? Não, o Oscar não tá. Você não quer aproveitar, então, pegar o gancho? Uhum. Bem, posso, posso então pegar o gancho e adiantar enquanto o Oscar não está chegando, né? O livro me foi pedido, né? Eu organizasse, organizasse esse livro, né? A editora Galma, para justamente trazer essa, essa experiência clínica. Me pediram para ser um livro bastante clínico e que tivesse uma sustentação teórica a partir da clínica singular de cada profissional. O que me animou de aceitar o convite, principalmente entre outras coisas, foi que a editora Galma me pediu que eu trouxesse pessoas de diferentes escolas, de diferentes grupos, que não fosse uma coisa fechada dentro de um grupo, que pudesse ter um tipo de orientação muito específica e todos estarem mais ou menos falando a mesma coisa, né? Então isso me agradou muito, porque a gente tinha a possibilidade de realmente, né, trazer uma diversidade e o que era esperado de quem é psicanalista, né? Uma vez que cada psicanálise reinventa a psicanálise. Então, se há uma psicanálise é porque ela foi única, uma experiência única. Às vezes é difícil de detectar o que foi único numa análise, mas se há análise é porque ela é única para aquela relação entre o analista e o analisante. Então eu gostei muito da proposta. É uma editora que preza os conceitos psicanalíticos e preza a clínica. Então eu me pus a trabalhar de convidar as pessoas e nós pudemos, né, reunir trabalhos muito distintos, pessoas que têm, né, maneiras, né, de trabalhar, têm percursos que às vezes se cruzaram em certos momentos, mas que cada um tem o seu estilo e tem a sua clínica. Uma coisa que eu tomei bastante cuidado é que, assim, que as pessoas tivessem um percurso longitudinal suficiente para acompanhar, né, uma experiência, né, que pudesse acompanhar um estudo longitudinal de pacientes, né, de 30 anos atrás, como que eles podem estar hoje, se a gente tem notícia, né, desses analisantes, pacientes, como queiram, né? Então, foi muito gratificante mesmo isso, porque é um grupo de analistas que têm um percurso bastante importante na clínica e no ensino da psicanálise. Então, são muito fiéis aos conceitos, muito fiéis à clínica. Então, eu fiquei muito satisfeito com todo o processo, né? Eu aprendi muito lendo os textos de todos os autores e eu deixei o meu texto para o final, justamente para não não bater com os textos dos demais, né? Eu poder fazer alguma coisa que também fosse da minha clínica e que falasse algumas coisas que não seriam repetitivas. Então, no momento específico, eu me dei conta de que a palavra performatique, em francês, ela me, me fez pensar em três palavras condensadas numa palavra só e que permitia começar uma discussão. Em francês, père é pai, forma é forma e tiquet
eu lembrei da Tiquet, né? De Tiquet e Automaton, que juntou, né, o simbólico, o imaginário e o real. O simbólico do pai, o imaginário da forma e a Tiquet, o real. Então, nós temos aí, né, um anelamento borromiano. Eu gosto de sempre frisar, porque como essa terminologia é, topológica na psicanálise, principalmente de Lacan, ela é muito difícil e quando importaram os termos, como os estudos de topologia que não eram tão avançados e principalmente os psicanalistas tinham sempre muita dificuldade de entrar em contato com os conceitos de topologia, se tornou comum chamar de enodamento. Mas não é enodamento porque confunde com nó de laço. É anelamento. Anelamento é a prática de cortar os anéis, de lapidar os anéis, né? Então, se anela com um, se faz três. Como a aliança da Cartier, são três borromianamente juntas, né? Anelados. E o Lacan, desde o começo, fala que é um anel. O toro é um anel. E que os cortes que são feitos no toro possibilitam sair uma banda de Moebius, possibilita produzir uma garrafa de Klein, possibilita fazer um cross-cap e possibilita fazer também o nó borromiano de três, do real simbólico imaginário. Então foi uma grande surpresa quando eu me dei conta de que ali tinha o pai, o père, pai, forma, tiquet. Então eu brinquei com essas três palavras para justamente colocar seria a posição da psicanálise em relação a essas representações da sexualidade. De que, mesmo que seja uma representação, mas é uma representação que sempre tem algo que escapa. E esse algo que escapa, que é a Tiquet, é um impossível, né, de ser representado. Então, teria de, mesmo na representação, ter algo que é irrepresentável, não representável, impensável, não pensável, não simbolizável. Então, e que vai na contramão justamente da ideia de identidade. Então, eu também chamo atenção para a questão da semiótica, uma vez que nós estamos também, uma parte do grupo está na semiótica, que o Peirce, né, e isso foi amplamente explorado na aula 3 do seminário 20 pelo Recanati. Ele já tinha falado disso no seminário 19, só que, infelizmente, essas duas aulas do seminário 19 e do seminário 20, elas foram excluídas da versão do Jacques Alain Miller. Não existe isso, você tem que correr atrás. Tem uma menção que houve a aula e que está, né, numa revista. Quem quer, procure, mas não está dentro do seminário. Agora, tem versões agora, né, principalmente o Staffel, feita pelo Patrick Vallat, e vale lembrar que eu convidei o Patrick Vallat para dar uma contribuição, ele aceitou, ficou muito feliz, e ele me apoiou muito para que eu aceite esse desafio, e infelizmente ele faleceu e não deixou o texto. Mas quero fazer menção a ele, porque ele foi um dos que me apoiou muito, é um amigo, né? Um bom amigo também, e que infelizmente ele se foi antes de poder entregar o texto, mas que ele ia fazer parte, né, desse livro também. E que o Patrick Vallat, ele contribui com a psicanálise, porque ele faz o Staffela, e no Staffela está a aula do Recanati, que mostra, né, essa questão que eu vou discutir dentro do texto, da questão da identidade.
Então, a partir da semiótica de Peirce, o Recanati mostra ali na aula do Lacan que não existe lá no representamen uma possibilidade de representar totalmente o objeto. Então, tem um impossível de representar. O representamen, como o Peirce vai falar, ele não tem uma possibilidade de representar totalmente o objeto, ou seja, de dar uma identidade, ou seja, de predicar. É isto. Ele, no máximo, ele dá uma possibilidade. Então, representamen dá uma possibilidade representativa, predicativa do objeto, mas não uma identidade. Não há como dar uma identidade, porque não se cola jamais a um descompasso, a um desencontro entre o representamen e o objeto. O representamen vai buscar, então, um interpretante, na tentativa de encontrar essa identidade do objeto. E daí, o interpretante 1 também sofre a ação desse impossível de representar, dando uma identidade absoluta, um predicado absoluto do objeto. Ou seja, mesmo o interpretante 1, ele não é capaz de dar uma identidade ao objeto. Portanto, se repete essa impossibilidade. Então, o que se repete? O que se repete é a impossibilidade de predicar. Eu sou isto. O objeto é isto. O meu sexo é este. O que se repete? Se repete que não podemos dar uma identidade ao objeto. Nos resta, então, o quê? Muito sabiamente, o Freud saiu dessa ideia de identidade. Ele usa identificação no lugar de identidade, para mostrar que a identificação é uma representação que não carrega uma predicação absoluta e nem uma identidade absoluta do objeto. É um possível, é uma colagem simbólica de um possível. Por quê? Porque mesmo na identificação é carregada a repetição de um impossível, ou seja, de uma tique. O que se repete é essa falta de possibilidade da identidade. Então, eu usei bastante isso para a gente discutir, né, como que a psicanálise, como Lacan vai se aproveitar do Recanati, e o Lacan vai dizer na aula seguinte que mais encore sai dessa tentativa de predicar ou de dar uma identidade e uma tentativa que é sempre impossível. Então, o interpretante 1 vai buscar um interpretante 2 para tentar também. Encore. Ainda. A tradução está mal feita, não é mais ainda. Senão seria encore plus. Não é encore plus, é encore, é ainda. Então, tenta ainda, vai mais um pouco, e vai ficar sempre buscando interpretantes para tentar dar essa identidade e sempre vai, então, ter essa repetição do impossível. Então, essas são bases, né, conceituais que a clínica nos demonstra que a sexualidade, né, humana, ela sempre carrega algo de impossível de ser representado. Uma parte pode ser representada, mas nunca absolutamente. Então, eu acho que com isso eu pude discutir um pouco o que
foi chamado de performatividade a partir, né, das teorias do Austin, que a Judith feitou para fazer, né, as discussões dela. Não diria nem que tem método, porque para muitos ela não tem método. Então, não é um método, são opiniões, são opiniões pessoais dela, né? Ela não tem clínica, então ela emite opiniões sem um embasamento clínico, sem um acompanhamento clínico. E o livro tem essa vantagem que são clínicos que estão discutindo. Então, ela acaba usando a performatividade de uma maneira que não concebe esse impossível. E daí, então, eles chamam de identidade de gênero, porque para eles não tem essa perda. Para eles é como se o que eu penso, eu sou. Então, é um retorno ao eu cartesiano, é uma resistência ao inconsciente que, por definição, são dois eus, um eu dividido, como o Geraldino estava falando, são dois eus. Então, nem podemos dizer uma teoria, são estudos, né, que, que acabam tendo um retorno ao eu cartesiano, e fica muito estranho quando psicanalistas ou pessoas que estão dentro do campo psicanalítico e que se dizem psicanalistas acham que precisamos, né, aprender com essas propostas, no sentido não de aprender, no sentido de a gente debater e de a gente discutir para entender e evoluir a própria psicanálise, mas não, no sentido de absorver uma teoria que não concebe essa falta, que é o centro do pensamento psicanalítico, que é impossível de se encontrar uma identidade nesses termos. Então, eu discuto também a questão dos modernos, né? Os modernos são Althusser, Sartre, Michel Foucault, Derrida, Barthes, Lacan, alguns outros que eu talvez eu não me lembro agora. Mas são esses os modernos, que são os franceses, que tinham uma concepção de estruturalismo, que a Judith Butler vai para a França e entra em contato com eles e leva, né, eles para os Estados Unidos, mas fazendo uma modificação. Por quê? Porque o sujeito para esses autores, mesmo que sejam filósofos ou linguistas, eles concebiam que o sujeito é algo que é perdido na estrutura. Então, o estruturalismo dos chamados modernos, que é esse grupo que se constituiu, que Lacan fazia parte, tinha uma concepção de estruturalismo que concebe uma falta, uma perda, que essa perda ela é fundamental para que haja a estrutura. Então, não é à toa que o Lacan vai dizer, né, que a estrutura é quando o real vem à luz. É o real, da tique, essa falta que se repete, que é impossível de se predicar. É homem, é trans, é bi, é homo, é mulher. As pessoas, como o Geraldino disse, fazem escolhas. Freud diz, olha, a escolha mesmo de homem e mulher
depois da puberdade. Lacan endossa isso e vai dizer que são significantes. Mas se nós vamos para a questão do significante, então se homem e mulher são significantes, qual que é a definição de significante? Olha a minúcia do assunto. Se para Lacan o significante é aquilo que é um vazio de significado, então quando ele diz homem e mulher são significantes, ele pega todo mundo. Ele está falando, eu estou falando para analistas. Então, como se é muito ingênuo achar que ele está falando de homem e mulher como significado. Então, ser homem e ser mulher é um vazio de significado. Por quê? Porque não se pode predicar. É algo que você faz uma escolha. Entretanto, temos que saber que essa escolha ela está apoiada em cima de um vazio, que é uma posição diante do outro. Então, quando o Geraldino fala de orientação e de determinismo, né? Sim, o significante que aparece nos sonhos, na associação livre, ele está determinado desde o campo do outro, desde o campo da linguagem, que nós somos alienados, sem dúvida. As escolhas, tem escolhas que são, como a Fanny trabalha no texto dela, são escolhas muito limitadas, porque tem um a priori. A própria linguagem que nós estamos alienados, ela tem leis próprias, ela carrega uma falta, essa falta de esse impossível de predicar. Não existe um significante que dê conta de todos os significantes, que garanta todos os significantes. Então ela carrega isso. E quanto a isso, nós não temos escolha de falar, não, eu vou ficar de um lado ou não. A escolha é aceitar essa falta ou não. Depois de aceitar, ainda, numa análise, assumir essa falta. Essa, que você aceitou, né? Assumir que você aceitou essa falta. Que isso é uma imposição da linguagem. São a priori. Está determinado desde o campo do outro e é uma imposição. Que você tem escolha? Tem escolha. Mas é uma escolha relativa, porque é uma escolha em cima de uma imposição. Então, a margem de escolha que o ser humano tem, o ser falante tem, não é tão grande assim, mas faz uma grande diferença. Então, podemos escolher como nós vamos falar, para quem nós vamos falar, a partir de que discurso vamos falar. Isso sim. Então, essa tique é algo que eu achei muito interessante que ela aparece na própria palavra performatique. Eu nunca tinha visto essa discussão nesse sentido. Então, eu fiz questão de trabalhar, né, esses três significantes, o pai, a forma e a tique, e fazer esse paralelo com uma performatividade que insinua ser um estruturalismo, mas sem a falta, que aí é muito diferente e que acaba virando um pragmatismo e um comportamentalismo. Tanto é que a Judith Butler vai dizer, e acho que o Geraldino foi muito feliz, né, de falar de determinismo e escolhas, a Judith Butler vai dizer que é fabricado. O sujeito é fabricado pelo social. Imagina, né? É uma concepção muito comportamental mesmo, como se você pudesse fabricar um engenheiro, enfim, um advogado desde criança. É a posição dos comportamentalistas, que você condiciona, que o ambiente condiciona.
Então, por trás disso é um pragmatismo comportamental, a meu ver, né? Gostaria muito de discutir com outras pessoas que podem me debater comigo essa ideia, mas está longe de ser fabricado. Né? A ideia da psicanálise é a ideia da causa, não, né? O sujeito é causado e não fabricado. Então, nós estamos falando de sujeitos muito distintos. E, portanto, a questão da identidade fica realmente dentro do campo psicanalítico. Nós esperávamos, talvez, que a gente encontrasse uma novidade que pudesse fazer a psicanálise avançar para o lado da identidade, que daí, como se os estudos de gênero pudessem nos contribuir para a gente entender como que se constitui, então, uma identidade, mas voltamos à velha fórmula freudiana de dizer que a crise de identidade, existe a crise de identidade na adolescência, mas não faz identidade. É uma crise de identidade que não constitui identidade, mas que põe em xeque a relação, né, de uma criança com agora um adulto que entrou na puberdade e tem que se haver com as leis naturais que agora ele pode engravidar a menina ou a menina pode engravidar. Essa lei não tem como, né, ele negar. Então, espero que todos leiam o livro, que a gente possa debater em outros espaços e que os demais possam também contribuir com os debates, porque é só uma colocação pessoal de cada um, a partir da clínica de cada um e a partir de tudo que cada autor construiu ao longo, né, do exercício de lecionar a psicanálise durante décadas. Né? Então, agradeço muito, Daniel, agradeço a todos e eu passo a palavra agora para o Oscar Cesaroto. Eu acho que houve algum problema, o Oscar não está presente. Você quer mandar uma mensagem para ele, Paul? Senão eu tenho uma colocação para fazer. Você tem o quê? Eu tenho uma colocação, uma pergunta para colocar no ar, que eu acho que talvez articule um tanto a fala de vocês. Então, nós tivemos aí uma intercorrência, o Oscar não pôde estar com a gente hoje, infelizmente. Está tudo bem com ele, mas foi algo aí inesperado, então ele não pôde participar. Mas eu tenho uma colocação para fazer. Eu tenho, assim, dentro de uma perspectiva bem superficial, e não tomem isso de uma maneira monolítica, tá? Que eu vou falar, só estou colocando a questão no ar. Eu tenho, assim, estudado física quântica ultimamente, e eu sei que pode parecer que não tem nada a ver com psicanálise e tal, mas, enfim, a física está na base de tudo, né? E uma das descobertas essenciais da física quântica são as ondas de probabilidade do comportamento das partículas, né? Ou seja, nós não conseguimos determinar o comportamento das partículas subatômicas tal como a gente consegue determinar o movimento de objetos de maior grandeza, por exemplo, tal como na física newtoniana. Essa questão da física quântica, ela é bastante complicada na ciência porque até hoje os físicos não sabem como articular a teoria da relatividade de Einstein com física quântica e a física newtoniana. Por que que eu estou colocando isso? Porque há indícios de que nós estamos entrando agora no século XXI, numa nova era em que a física quântica, que está, digamos, relativamente adormecida há 100 anos, né, tendo em vista que o Max Planck produziu as suas primeiras descobertas aí, o Bohr, né, aproximadamente 80, 100 anos atrás, nós agora estamos nós, né, que eu digo nós enquanto seres humanos, estamos conseguindo fazer algumas aproximações entre a função psíquica
a consciência, as escolhas e o comportamento dessas partículas. Parece que elas, de alguma maneira, têm capacidade de escolha autônoma, por incrível que pareça. Por que que eu estou colocando isso? Né? Porque o Freud já dizia sobre a questão das causas concorrentes como determinantes da neurose, né? Ele tinha a questão psíquica, mas ele nunca deixou de lado a questão biológica também, e tinha a questão da doença civilizada, né? Da doença nervosa como decorrente da civilização. Ele nunca deixou de lado também a hipótese culturalista. Então, a hipótese culturalista estava na mesa junto com a questão psíquica, né, da neurose individual, e junto com as causas concorrentes da biologia, tal como resgatou o Geraldino com a noção de DNA, né, que não é determinística, não é a mais importante, mas ela está aí na mesa, né? Então, diante desse cenário que você colocou também, Paul, sobre eu entenderia então que o gênero e a identidade de gênero são talvez ilusões, são coisas não todas, são dimensões não todas simbolizáveis, elas dizem respeito a um real que é inapreensível. Eu pergunto até que ponto não seria, digamos, mais eficiente para nós do ponto de vista clínico a gente tomar tudo isso como um grande mistério. Porque, tudo bem, eu também eu não tenho 40 anos de clínica, né? Eu sou mais jovem que vocês, mas, digamos, o que eu percebo, né, a partir das temáticas em geral, é que numa mesma família você tem uma determinada função familiar, uma determinada condição, você tem dimensões subjetivas muito diferentes, né? Ou seja, cada um faz o inconsciente, né? Que é uma maneira da gente enunciar, né? Denominar o saber não sabido, né? Ele faz as suas escolhas e a sua recaída em determinadas condições subjetivas. Isso é imprevisível, a gente só sabe a partir dos efeitos, tal como fazendo a ponte em relação à física quântica. A gente só sabe o comportamento das partículas subatômicas que vai assumir após um observador estiver em contato com elas. Antes disso, o comportamento é indeterminado, né? A gente consegue medir, de alguma maneira, a forma como elas assumem a partir do contato de uma consciência com esse campo das partículas, né? Então, da mesma maneira, na psicanálise, a gente sabe que alguém recaiu numa tentativa de identidade X, nós sabemos que alguém recaiu ou adentrou numa condição psicótica, neurótica, perversa ou outros tipos de quadros, a depender se a gente usa a clínica estrutural tradicional, né, ou não. Então, eu queria lançar essa. Eu estou falando assim, né, de uma maneira lúdica, né? São coisas que eu estou procurando estudar e tentando articular de uma maneira bastante singela, né? Não tomem isso de uma maneira monolítica, mas eu percebi que as três falas me ecoaram um tanto essa questão do mistério, que nós novamente voltamos a esse inconsciente, a essa impossibilidade de medir ou de acertar um determinado campo, né? A gente só sabe depois, no après-coup, os efeitos que tem a incidência da linguagem ou de outras coisas, talvez além da linguagem que nós desconhecemos também, né? Então, não sei se me fiz claro, se vocês gostariam, se está muito confuso, mas, enfim, foi uma associação livre, né? Falando em associação livre que eu fiz aqui. Geraldino, você gostaria de falar? Sim, então, a minha pergunta, assim, sinteticamente, né, independentemente de física quântica, qualquer coisa nesse sentido, né, é sobre o mistério, digamos, das determinações ou da recaída que alguém tem, ou vamos dizer assim, identificação ou da identidade que seja
numa determinada condição, seja de gênero ou não. Ou seja, em outras palavras, até que ponto a gente não está, digamos, num beco sem saída, me parece, assim, de tentar encontrar uma razão, justamente porque desde Freud até passando pelo Lacan na questão do real, a gente se depara o tempo todo com o desconhecido, com o impossível, com o não todo. Já tem algo disso tudo, da questão do gênero e do humano em além, que está para além da linguagem, que está além da nossa compreensão, inclusive talvez teórica, e que por vezes a gente tem que simplesmente se ater, como clínicos, a lidar com o sofrimento tal como ele aparece para nós no trabalho psicanalítico. Eu não sei até que ponto nós vamos efetivamente conseguir construir teoricamente, um campo que nos dê uma segurança, tendo em vista que a própria teoria aponta de que não há propriamente uma segurança determinística que nos aponte por que uma pessoa é de um jeito ou de outro jeito. Não sei se me fiz claro agora. Uhum. Sim, porque na realidade, né, a clínica, né, quando acontece a clínica, ou seja, o momento em que o analista e analisante, né, no setting analítico, aquilo que está acontecendo, né, de fato é algo, né, da vida humana, da subjetividade, e no que diz respeito à teoria, isso é num outro registro, tá? Então, assim, na medida em que você tenta colocar essas questões, né, no que se refere até onde a gente se aproxima da teoria e se distancia do que é a vida de cada um, né? E que, na realidade, assim, a clínica é isso, é esse acontecer, né? Essa escuta, uma intervenção do analista, um ato falho do analisante, às vezes até o ato falho do analista, né? Como é que isso, né, acontece e é analisado em loco, tá? Num outro momento, seja no campo, né, da supervisão, ou seja, quando este analista, né, está, né, numa situação em que ele trata a questão do caso clínico, né, com outro analista, ou seja, com um supervisor barra analista, ele sim, aqui nesse momento, ele tenta de alguma maneira fazer uma aproximação com o que é da ordem da teoria. Tá? Então, assim, nós temos que ter essa distinção, ela é muito importante para que, de fato, a análise aconteça, né? E que esse sujeito possa, seja nos anos 20, seja em 2020, seja 1920 ou 2020, né? Que ele possa fazer da sua vida algo que o coloque na direção, né, do viver, da vida e não da pulsão de morte. Né? Então, assim, eu diria, nesse aspecto, o que você colocou foi assim que capturou a sua questão. Perfeito, isso mesmo. Obrigado, viu? Daniel, eu queria te fazer uma pergunta também, com relação ao que você trouxe aí de novo com a física quântica, né? Não conheço muito bem esse terreno, meio novo para mim, mas a pergunta que faria é o seguinte: a física, como a matemática, sempre foram consideradas ciências exatas, né? Parece que a partir de um certo momento agora, isso já não é mais tão exato, né? Porque você pode prever reações dos objetos que
são causadas pela presença do simples experimentador, por exemplo, né? Então, eu te perguntaria, por exemplo, o seguinte: a gente pode já, então, chamar hoje de a física quântica como, ou a física, como sendo uma ciência humana e não uma ciência exata, né? Exatamente por essa influência que ela tem. E, segundo, eu te perguntaria se os fenômenos que a gente está verificando hoje no mundo, aquecimento global e a pandemia, seria uma queixa da Terra sobre o que nós estamos fazendo com ela? Seria uma consciência do que está acontecendo? Né? Eu tenho muita dificuldade de entender isso, que a Terra tem consciência, ela sabe o que está acontecendo. Mas parece que está havendo algumas indicações aí que a gente vai ter que pensar um pouco mais. Não sei. Olha, eu obrigado pelas tuas colocações, me sinto honrado pelas tuas perguntas. Vou procurar responder da forma como eu me inclino a pensar hoje, mas novamente, não é algo monolítico, tá? Até porque se a gente vai na física quântica e nos mistérios do mundo, a gente mais vê a nossa própria ignorância do que qualquer outra coisa. Mas, sem dúvida, né, a física quântica, pelo que eu estou acompanhando, ela tem uma dimensão íntima com a consciência que a experiencia, né, com que a vivencia, digamos, dando a entender que sim, não só o mundo, mas o universo todo é panpsíquico. Toda a realidade, mesmo pretensamente material, objetiva, empírica, ela é panpsíquica, ou seja, ela é reagente a partir de seres, não só humanos, que a experienciam, como se tudo tivesse interconectado. Isso é a noção de entrelaçamento quântico. Mostra isso, que a diferença das partículas, a distância das partículas é uma ilusão, é a não localidade. Está tudo conectado de alguma maneira, né? E não espacialmente. É fora do tempo e do espaço, são conexões não locais. Então, por isso que eu tenho um interesse, né, por parapsicologia, psicologia anomalística, aqui no canal a gente estuda essas questões, e eu, a partir da fala de vocês, foi me decantando uma possibilidade de vir a articular, né, talvez, né, espero eu no futuro, esse novo campo do conhecimento humano com a psicanálise, né? Dizendo que tudo é de uma ordem subjetiva, inclusive a própria realidade. Ela tem uma consciência, né, que se conecta com a gente. Mas isso é a minha inclinação pessoal. Tem pessoas que, obviamente, que vão discordar de mim, né? Quer dizer, nesse sentido, o ser humano ele não é um acaso do universo. A linguagem, ela é um tipo de um software matemático, sincrônico, né? Que, aliado com outros tipos de software, compõe a nossa realidade humana e não humana, né? Tem o tal do pi, né? O 3,14, tem vários códigos matemáticos na natureza e a linguagem, ela é um dos softwares, né? E modula a subjetividade humana a partir do campo social também, não dessa forma comportamental, como disse o Paul, né? Tem um não todo, né? Algo que é inapreensível, não é determinístico, né? Então, Lacan, desse ponto de vista, ele é um pensador quântico. E eu sei que tem gente que não gosta do Jung na psicanálise, mas Jung também é um pensador quântico, por causa da teoria dele sobre a sincronicidade, né? Que são acontecimentos não causais. Por isso que eu retomo a tua fala. Parece que a gente está desviando do assunto, mas quanto mais se adentra nesse universo da física quântica e da consciência, menos determinação e causa
nós conseguimos apreender. Uhum. Posso fazer uma observação? Claro, por favor. É que a gente tem que tomar cuidado o que a gente está chamando de determinação, né? Como o Geraldino disse, né? Tem determinação e não tem determinação, dependendo como que a gente está conceituando o que é a determinação. Quando se fala que o sujeito está determinado desde o campo do outro, então isso quer dizer que, né, não há sujeito que não passe pela linguagem. É um efeito da linguagem. Está alienado na linguagem, está determinado ali desde o campo do outro. Agora, quando você pensa que, então, quem determina a escolha sexual é o pensamento, então você não está mais falando do mesmo determinismo. Porque quando você fala que o sujeito está determinado desde o campo do outro, você está, de certa maneira, colocando de lado a questão do pensamento. Não que tenha que ser colocado, mas é que o eu não é o que penso. Eu não sou o que penso. Então, quando você acha que o seu eu é que determina a sua escolha, então que a sua escolha é fruto de uma autopercepção, então nós estamos falando de outro tipo de determinismo. Um determinismo que está, né, não considera esse duplo corte epistemossomático que o Freud introduz, né, ao dizer que tem dois eus. É um eu que é introduzido, sim, por Descartes. Descartes tem um valor muito grande na filosofia, porque introduz um eu aí na questão. E antes do eu, ele introduz uma dúvida, porque a frase toda é essa, né? Duvido, penso, logo sou. Não é penso, logo sou só, né? Começa com uma dúvida. Só que a dúvida faz com que o pensamento, então, tenha uma adequação ao ser. Eu sou o que eu penso. Então, eu posso me autodeterminar e, através da minha autopercepção. Então, a minha autopercepção imediata é o que eu me determino. Então, é uma concepção de determinação muito distinta da concepção de determinação da psicanálise, que para o Freud, né, se pensava na questão da outra cena. É lá na outra cena que nós nos reconhecemos. Mas essa outra cena é o inconsciente, é um outro eu. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, ao usar essa questão do... e é isso mesmo que acontece, né? A Judith Butler volta da França com todas essas palavras muito interessantes, sujeito, estrutura, né? E ela volta e vai para os Estados Unidos e ela deturpa. Ela coloca do jeito dela. Tudo bem colocar do jeito dela, mas é um jeito que exclui que nós somos principalmente constituídos por algo que é recalcado. La méconnaissance, né? O eu tem a função de méconnaissance, de desconhecimento. É o recalcamento. Algo que já foi conhecido, mas se perde. Então, a autopercepção não consegue buscar mais isso. Mas é isso que nos determina. Justamente isso que nos determina. E que se cola. E o Freud vai dizer muito bem, né? Ele vai dizer: o que você se sente atraído pelo outro
não é as qualidades do outro que faz a sua libido se orientar. Quando o Freud usa também a palavra orientação nos três ensaios para falar orientação da libido, não orientação sexual. E elas podem caminhar, né? Elas caminham juntas, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, por que que a sua libido se orienta para aquela pessoa? Porque aquela pessoa tem algo que te seduz e que você não consegue dizer não? Não. Aquela pessoa é uma atribuição que você faz de algo que você perdeu, que você desconhece e que você reencontra lá no outro. E aí isso te atrai. Então não são as qualidades magníficas do outro que te atrai. É que você reencontra algo que você perdeu, que agora você desconhece da sua autopercepção. E é justamente isso que te atrai, e ao te atrair, você pode, naquela relação, dizer: eu estou numa posição masculina, ou estou numa posição feminina. Então é o outro, né? É desde o outro, né? A mulher fala: você é um homem para mim. E o homem fala: você é uma mulher para mim. Então, a determinação aí que o Geraldino está levantando é muito interessante, porque ela carrega, né, esse desconhecimento, que ele é que determina. Exato. Então, Esse é uma concepção muito distinta. Então, esse desconhecimento passa a ser um mistério. exato. Esse é o ponto que me chamou me fez essa associação, me levou a essa associação. Olha, tem uma questão clínica que eu acho interessante trazer aqui agora, e é a seguinte: a gente vê muito no consultório, entre o público homoafetivo, especificamente, e mais ainda entre os seres masculinos, esses homoafetivos, há uma discrepância entre eles com relação à explicação desse fenômeno neles mesmos. E alguns insistem em dizer o seguinte: eu já nasci assim. Ultimamente, eu tenho escutado com mais frequência pessoas que se orgulham de ser gays. E não falo que já nasceram assim, até porque muitos estão exatamente transicionando nesse momento da análise, passando de uma escolha para outra. Pessoas que já foram héteros, depois viram homo e vice-versa, vai e vem, aí bem dentro da linha da Simone de Beauvoir. A gente não nasceu assim, a gente se faz assim, a gente se transforma assim. Então, a questão que eu estou levantando é o seguinte, que essa posição de sujeito que o Lacan tanto insistiu, da nossa posição de sujeito, nós somos responsáveis por tudo. Não podemos tirar nossa responsabilidade sobre o que nós decidimos, como tentou fazer aquele médico Trancoso com a sua teoria do criminoso nato. O criminoso já nasce criminoso. Então ele não tem responsabilidade nenhuma. Se ele mata alguém e a polícia chega, não tem nada a ver com isso. Eu já nasci assim. Eu não tenho que me dar conta de nada. Então, eu acho que a questão da responsabilidade, eu acho tão bonito as pessoas assumirem, sobretudo mais recentemente, que isso era muito mais raro, assumir que são homoafetivos e se sentir felizes com isso e se envolver na comunidade humana com isso, sem tentar ficar se escondendo, se justificando, porque isso não é culpa minha. Não é culpa, né? É simplesmente decisão de cada um, né? Eu acho que isso é uma questão que está se abrindo cada vez mais. E a lista está aumentando, né, estupidamente. LGBTQIA, PM, não sei mais o que, não tem fim.
a polissemia, né, os significantes, eles não têm um significado próprio, específico e único, mas tem uma polissemia maravilhosa, né? E cobre todas as possibilidades, todas as escolhas, todos os gostos, todos os pratos que se apresentam. E é assim que a nossa sexualidade é perversa e polimorfa. Pode ser qualquer coisa. Cada um goza como quiser, dança como sabe. É assim que deve ser a proposta, pelo menos, do Freud, nos três ensaios. O que manda aqui é o princípio do prazer. Isso aí, mais ou menos. Eu me acho muito confiante, né, nessas mudanças que estão havendo. Vejo isso com um olhar muito positivo. É assim mesmo. Liberdade para a sexualidade. Cada um faz o que bem entende, não tem que dar satisfação para ninguém e nem se justificar. Por quê? O princípio do prazer é que manda tudo. Isso aí. Muito bem. Essas são ondas de probabilidade, ou seja, é um leque É possível interessante. de muitas coisas e você pode transitar e experienciar elas ao longo da sua vida, né? Não é uma determinação infantil ou biológica que vai encadear um fatalismo, né? Ou uma determinada direção afunilada em relação a um determinado lugar, né? Isto cheira a física quântica, não estou enganado. Exato, essa foi a articulação que eu fiz, exatamente. Esse era o ponto. Muito bem. Então, como fazemos, Paul? Você está com o microfone fechado. Então, vamos ficar por aqui? Olha, foi ótimo. Geraldino, muito Tá bom. obrigado. De novo, a gente está junto. Sempre é um grande prazer, né, Não. de escutar, de a gente conversar e a gente um acompanhar o outro ao longo desses anos, né, nessa jornada da vida e que a gente tenha esse algo em comum, tão particular para cada um, mas é algo em comum, que é essa causa da psicanálise, né? Te agradeço muito, Fanny, também, Obrigada, Paul. os Obrigada, mesmos Daniel. motivos, e como que a gente sempre cuida, né, dessas questões com tanto carinho, né? E como que a gente está aberto a essas questões e a tentar responder, né? E se responsabilizar pela clínica e estar à altura da nossa época. Então, não se trata de ter preconceitos, mas se trata de ser não ceder no detalhe, porque senão depois o todo se compromete. Mas ao mesmo tempo estar aberto, né, à época que ela muda, né? As questões podem mudar, mas as causas talvez sejam muito similares, né? Ou seja, o inconsciente como causa, né? Bem, obrigado, Daniel, por ter convidado a gente. O livro vocês podem adquirir comigo mesmo, eu tenho exemplares, ou então pela editora Galma, né? A Uhum. Querela do Gênero, uma abordagem psicanalítica. Tem vários autores brasileiros, também tem dois autores franceses. Tem textos, são diversos, cada texto toca num ponto específico. Todos trabalham essa questão, né, da interface com os estudos de gênero. Então, te agradeço muito, Daniel, por ter dado espaço ao nosso livro. Eu que agradeço, Paul, Geraldino, Foni. Uma pena que o Oscar não pôde estar hoje, os outros autores, né? Mas, sem Sim, dúvida, é um campo super atual, né?
que não há uma única leitura possível, tanto é que vocês contemplaram uma diversidade de leituras, né? E que todas essas leituras são leituras e que elas possam estar na mesa, né, para a gente poder atender e escutar as pessoas e transformar vidas da melhor forma possível, né? Porque no fundo a psicanálise, se ela serve para alguma coisa, eu acho que é para dar voz ao sujeito, né? Para mobilizar algum tipo de transformação pulsional, né? Então é por isso que a gente está aqui presente, né? Nesse ofício de psicanalista, né? Obrigado, Daniel. Obrigado, Um pessoal. abraço a todos, um agradecimento a todos, especialmente ao Daniel, que estou conhecendo mais de perto hoje, pela primeira vez, com muito prazer e muita alegria. Beleza? Prazer é meu. Obrigado, Geraldino. Valeu. Valeu, Paul. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Um abraço. Abraço.